Bento dos Santos, boa tarde também, bem-vindo ao Jornal de Notícias. Para já, há aqui a destacar a assinatura de 2 acordos nos domínios dos transportes e da energia. É fundamental que Angola tenha, ou seja, traga mais experiência a nível destas áreas, são áreas fundamentais. O que é que podemos ganhar em termos de transportes e energia com os Emirados? Bem, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio LAC, boa tarde aos companheiros de painel. A saída do Presidente da República dá-nos espessas informações, porque a nota de imprensa foi muito sucinta, mas deixou em aberto esses domínios da área econômica que farão parte da agenda do Presidente da República. Relativamente à pergunta que faz, sim, nós encontramos, o mundo no seu geral encontra-se a viver as consequências da crise econômica, como nós sabemos, e as experiências que os Estados dos Emirados Árabes Unidos têm, tanto no campo dos transportes, tanto a nível de energia, e falamos inclusive de energia nuclear, que já são experiências muito mais avançadas que reinos como Dubai e o próprio Emirados já têm não só experiência na exploração, mas também naquilo que tem sido alguns convênios econômicos que vão tendo com países ou estados da região, pode representar uma mais-valia para nós, uma vez que muito recentemente Angola fez investimentos de fundo e de grande proporção com a implementação de novas barragens. Nós somos um país com um potencial hidroelétrico aqui na região, mas esse potencial que temos só pode vir a fortalecer-se se nós escolhermos também a experiência de Estados que já têm muito mais know-how naquilo que é o próprio processo de gestão. Não só a nível das energias que, como conhecemos, que são fornecidas pelas barragens, mas também para as energias renováveis que já começa-se a desenhar em função do compromisso que os Estados vão tendo com relação à questão da preservação climática a nível mundial. Bem, falando desses 2 aspectos, retomemos a questão dos transportes. Os transportes, se nós prestarmos alguma atenção, vamos perceber que já há Estados, principalmente europeus, que vão fazendo previsões de irem desativando os transportes com os combustíveis tradicionais, como, por exemplo, a gasolina e o gasóleo. E nós sabemos que os Emirados têm também tido um grande investimento nesse setor, e daí o porquê que nós, enquanto Estado, não podemos olhar apenas nos problemas que estamos a vivenciar, mas ter capacidade de perspectivar, visionar aquilo que pode ser ou que deverá ser um constrangimento futuro, e colhermos essas experiências para fortalecer a agenda que temos e, possivelmente, podemos então abrir novos quadrantes. É uma agenda, como disse, que está ainda muito restrita, apesar de nos abrirem alguns domínios que farão parte das atividades do Presidente da República, como também se enquadra o próprio encontro que há de ter com o Sheikh Mohammed. Mas, na realidade, sabemos que Angola abre uma nova vertente das ações diplomáticas mais ligadas ao campo econômico, e esperamos que essas experiências venham a se traduzir na prática um ganho para a nossa própria população. Bento dos Santos, por exemplo, esta condecoração acontece exatamente numa semana em que esteve em Luanda presidente da Etiópia, o país que vive nesta fase um dos conflitos mais mediáticos, podemos assim considerar, a nível do continente, com os rebeldes do Tigray. Inclusive o próprio primeiro-ministro foi na frente liderar as tropas, os rebeldes já estavam próximos da capital, Addis Abeba. Esta condecoração, e agora fazemos aqui um paralelismo com esta visita da presidente da Etiópia, é mais um sinal desta importância do presidente angolano para a estabilidade no continente? Evidentemente, José, e o Milonga, enquanto a sua intervenção, não fez referência, mas nós estamos a falar do Fórum dos Operadores para a Garantia da Emergência Econômica em África, com a sigla FOGECA. Foi esta organização que fez a condecoração ao condecoração, pois. Foi essa condecoração ao Presidente da República.
nós começamos a assistir o próprio continente africano a tentar despertar da autovalorização que necessita para os seus próprios atos. De um tempo a esta parte, falamos de um período, podemos falar daí de 5 ou mesmo 10 anos atrás, nós sempre assistimos a África a merecer o reconhecimento por parte de organizações de outros continentes. Hoje começamos a assistir o conceito de panafricanismo, começamos a assistir os próprios africanos a poderem colher experiências entre si e também a valorizarem essas experiências. É claro que uma ação dessa natureza e pela experiência que a Angola tem, depois de termos saído do conflito armado que é a Guerra Civil, que felizmente teve o seu término no ano de 2002, começamos a transmitir para outros países como é que é possível haver essa transição e conseguimos preservar a paz, e daí porque que faz bem a referência, temos cá a presidente da Etiópia, que é um país que nós sabemos que, independentemente de muitos problemas econômicos que tem, também ainda vive muitas situações de guerra civil, que nós sabemos que vários grupos que operam naquele país e naquela região acabam por promover a instabilidade, e um povo que já tem muitas dificuldades acaba por ver o seu sofrimento a crescer. Claro que nós temos alguma experiência a transmitir. O presidente João Lourenço tem essa responsabilidade de partilhar, até porque fez parte do processo, não que tenha sido o próprio promotor direto, mas esteve envolvido em todo o processo, porque já fazia parte do próprio governo que alcançou e que negociou a paz cá interna. Então, nós, quando temos os próprios africanos a darem mérito aos seus feitos, ao seu histórico, é de mais-valia, e esse intercâmbio de conhecimento é de louvar. Governo e médicos chegaram a entendimento e colocou-se fim à greve nacional dos médicos, que durava há 2 semanas. Bento dos Santos, foram negociações difíceis, ninguém queria ceder. Exatamente. Bem, coincidência ou não, vamos trazer outra vez aqui um pouco o nome do Presidente da República. Esta greve termina numa reunião depois do Presidente da República, na sexta-feira, o Presidente da República ter visitado 2 unidades hospitalares. Foi realmente no final da tarde de sexta-feira, início da noite, que Ministério e Governo, ou seja, Sindicato e Governo, voltaram-se a reunir, e no sábado então veio a declaração da suspensão da greve. Bem, José, eu primeiro quero parabenizar o Ministério da Saúde e também o Sindicato dos Médicos e todos os médicos que estiveram envolvidos nesta causa, porque o exercício de democracia ficou visível e bem patente. Eu tive um receio, não vou esconder, que o Ministério da Saúde fizesse um braço de ferro e viesse a ativar outro tipo de mecanismos para pressionar ou mesmo forçar os médicos a retomarem os seus postos de trabalho. Felizmente, isso não aconteceu. O Presidente da República, vou chamá-lo coincidentemente, porque a greve já estava instalada, na sua agenda acabou por ter um contacto mais direto com a situação que se vivia, e creio que não deve ter sido também por mero acaso. Era uma situação que de todos nos envolvia, porque sabemos que a classe médica é uma classe de vital importância, como todas as outras classes. Falo de professores, falo inclusive da classe de operários e camponeses e assim por diante. Mas era uma classe que estava visivelmente a recorrer os seus direitos pela voz daquilo que era o movimento sindical que se faz ouvir. Bem, o parabéns por haver esta negociação. Temos um prazo de 3 meses, onde a classe dos médicos espera ver as suas reivindicações atendidas. Esperamos também que o Ministério da Saúde tenha realmente, esperamos que sim, é uma instituição idônea, creio que vem a abraçar o compromisso que assumiu publicamente. O Presidente da República, pela positiva, tem estado com uma atenção muito especial nesse setor, no setor da saúde. Mesmo antes dos médicos terem levantado a greve,
Nós sabemos que muito recentemente outras unidades hospitalares de grande impacto para a nossa preservação da saúde e inclusive para a gestão do próprio setor foi inaugurada. Portanto, mais do que entrar para cepticismos e entrar para situações que viriam a agravar toda essa situação, é parabenizar o bom senso que esteve entre as partes e que agora nos preocupa. Mesmo durante a resenha de notícias tomamos conhecimento que os enfermeiros pretendem retomar a greve, e aqui eu acho que essa separação que vai havendo da classe dos médicos, dos enfermeiros e outros profissionais da saúde devia ser uniformizada por formas a que os problemas do setor da saúde fossem resolvidos de uma única vez. Porque quando uma das partes que associa-se a essa classe chama para si a sua reivindicação, nós vimos que parece estar dissociada das outras partes. Por exemplo, os enfermeiros têm um papel importante no papel da gestão da saúde, mas os médicos também têm, os catalogadores e assim por diante. Por que não se uniformiza a classe de maneiras que, quando há processos dessa natureza, possa resolver-se o problema de uma única vez? Amanhã os médicos, ou mesmo hoje, já vão retomar os seus postos de trabalho e certamente haverá um grande constrangimento, porque os enfermeiros também levantaram vão fazer sentir a sua greve. E quem paga com tudo isso, infelizmente, são os utentes dos hospitais, os pacientes, a própria população em si. Portanto, é mais uma vez apelar ao próprio Ministério da Saúde. Nós não estamos num momento bom para termos problemas mais graves do que já temos de saúde e que temos tido durante esse tempo, mas é um desafio que se impõe para a própria governação e para todos nós que podemos nos fazer ouvir para comentar algo sobre este setor que muito importância tem para todos nós. Pode motivar, pode incentivar outras pessoas também de pequenos negócios a crescerem. Bento dos Santos, já foi um bom negócio. Bem, a pouca experiência, como disse o Guilherme bem, que temos de exercícios de economia, faz-nos ter precauções para afirmar. E faço votos também que esta venda não venha a traduzir-se em despedimentos, não venha a traduzir-se em má prestação de serviço, mas o inverso. Porque nós, infelizmente, temos, pelo menos, constatado a nossa banca quase que inoperante, os produtos bancários são quase inexistentes, o atendimento dos serviços bancários é muito deficiente, mesmo dos bancos do setor privado, e esperamos que essa compra, para além dos valores que estão a ser discutidos, que aqui eu sublinho mais o aspecto da carência de informação, a necessidade dos expertos nessa área darem mais informações públicas para que nós estejamos munidos de mais transparência daquilo que vai ser o conteúdo que vamos absorver. Mas melhor do que isto é que esta nova gestão, esses novos proprietários deste banco possam realmente mostrar que é possível com o setor privado nós participarmos no desenvolvimento da nossa Angola.